Bom, e a gente conversa agora em São Paulo com a comentarista Renata Lopretti. Boa noite, Renata. Bom, todo mundo pensava como o senador Simão, né, que ele fosse, pelo menos, pedisse licença para que fosse apurado o caso, como já aconteceu em outros governos, né? Mas parece que o PT se alimenta, né, de crise, né, desde o começo do governo Dilma até agora, é uma crise atrás da outra e fala em fogo amigo e tal. Será que esse ministro aguenta um pouco mais? Será que ele já não está cortado, não, Renata? Boa noite, Monforte. Ficou uma situação estranha, porque cortaram o corpo e sobrou uma cabeça ali que não tem direito onde se apoiar. É de fato uma situação embaraçosa. Não se deve negar a realidade de que a presidente Dilma agiu com rapidez ao afastar esses 4 funcionários da cúpula dos transportes. Não se sabe o quanto movida pela reportagem da Veja e o quanto movida já por insatisfações que ela vinha manifestando com a maneira dessas pessoas operarem. Mas a permanência do ministro, sem dúvida, cria um embaraço, porque ele estava bastante ligado a algumas dessas pessoas. Basta dizer que ela tirou o chefe de gabinete dele, que no organograma de qualquer ministério é a pessoa mais diretamente ligada ao ministro, escolhida por ele. E vai ser ele, na estrutura que foi montada aí de investigação, a pessoa encarregada de investigar suspeitas graves de malfeitos. Então, esse é um embaraço. Um outro embaraço, Monforte, é que a gente precisa lembrar que o Ministério dos Transportes é o destinatário da fatia mais generosa de recursos do PAC, que é a vitrine do governo Dilma, como foi do governo Lula. Então, como foi denunciado, existem obras que estão sendo feitas de maneira irregular, com preços superfaturados. Só uma investigação bastante profunda para o governo vir a público. O governo está obrigado a esclarecer que obras são essas, o que aconteceu. E uma investigação de fato, embora uma série de providências tenham sido anunciadas hoje, só pode ser feita pela Polícia Federal. Vamos lembrar que o próprio controlador geral, o próprio CGU, o Jorge Age, deu já essa declaração. Ele falou, olha, nós estamos fazendo um monte de coisa, mas investigar a cobrança de propina, só a Polícia Federal. É importante a gente acompanhar para ver até onde vai essa investigação e se existe alguma condição do ministro Alfredo Nascimento permanecer no cargo, o que muita gente dentro do próprio governo acha que não existe. Boa noite, Renata. Se a transporte é vitrine do PAC, estamos mal de vitrine, né? Sem dúvida, Lessa, boa noite. Boa noite. A gente está vendo, parece a repetição de um filme com personagens que submergiram, depois emergiram, não é? É um esquema de corrupção que fica ali e parece, sei lá, tem uma certa permanência ali nos governos. Pois é, Lessa, eu acho que uma das coisas reveladoras sobre esse caso é você ver que às vezes os esquemas e os escândalos se repetem, não raro com os mesmos personagens. Então, nesse caso agora dos transportes, você tem o retorno da figura do Valdemar Costa Neto, que está aí como uma eminência parda no Ministério dos Transportes. Quem conhece os bastidores da política sabe que o próprio Alfredo Nascimento só teve condição de permanecer ministro porque teve o respaldo do Valdemar. Vamos lembrar, o Valdemar teve que renunciar no escândalo do Mensalão. Ele foi um dos expoentes do escândalo do Mensalão como presidente do então PL, que depois, mais tarde, se fundiu ao Prona e virou o PR. Renunciou para não perder o mandato. Um ano depois se reelegeu o deputado e controla essa bancada do PR. É importante a gente saber isso. Nesse momento, ninguém quer chegar perto do Valdemar Costa Neto. Você viu que teve a reunião no Ministério dos Transportes, o próprio partido pediu para ele não ir. Agora, semanas atrás, quando o governo estava naquela luta para aprovar o Código Florestal em termos que a presidente Dilma queria, o que acabou não conseguindo, foi com o Valdemar Costa Neto que a Casa Civil estava negociando na tentativa de obter os votos do PR. Então, essas lideranças têm um comando, o Valdemar ainda tem o comando do partido. Então, a impressão que você tem é que os escândalos se repetem e que só uma investigação muito rigorosa poderia sanar esse problema. Renata, boa noite. A presidente Dilma, como diz a nota oficial, de fato confia no ministro dos Transportes, ou Dilma Rousseff hoje inaugurou um método de fritura de ministro? Algo comum na República, porque não bateu de frente ao
se recusar a demitir o ministro com um importante partido da base aliada, mas demitiu todas as pessoas de confiança, como você mesma reparou, deixou o ministro Alfredo Nascimento agora sob o olhar da Controladoria Geral da União, da imprensa, do Congresso e sem sustentação no dia a dia do Ministério. Ele está lá sozinho. André, boa noite. Eu acho que a presidente foi até onde ela achou que tinha condição de ir. Ela fez um gesto bastante rápido. Vamos lembrar que em outras ocasiões recentes ela foi acusada de demorar a agir, mas eu acho que ela levou em consideração não querer fazer um movimento que seria considerado uma total afronta pelo partido, que é difícil para a opinião pública entender diante da gravidade das denúncias que estão aí, mas eu posso te dizer, eles já estão se sentindo muito injustiçados pela presidente pelo que aconteceu até agora. O que se ouve muito no governo hoje é que se optou por deixar o Alfredo Nascimento. Dá para dizer, como você está falando, uma fritura, ou uma outra expressão que eu ouvi, dar a corda para ele ou se salvar ou se enforcar sozinho. E a presidente ficaria como a pessoa que deu a ele a oportunidade de mostrar que não estaria envolvido com esse esquema, ainda que a gente saiba que, na realidade, as condições políticas dele permanecer são praticamente nulas, André.